Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Bem, estamos de volta aqui para falarmos um pouco mais da nossa vida, das coisas que nos acontecem, né? E sempre voltado para o Espiritismo. Eu estou passando essa informação para aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez no nosso canal. Espero que gostem da nossa conversa, da nossa conclusão sobre o que vem a ser a abnegação. Se inscreva no nosso canal, não se esqueça de dar o like, ok? Então o tema de agora, do momento, vamos falar sobre abnegação. A abnegação é abrir mão até mesmo daquilo que se tem direito, né, de direito, em favor do bem-estar geral ou de alguém. Então, isso se trata de abnegação. Você abrir mão daquilo que você tem por direito, né? Em favor de um grupo ou geral, como foi falado aqui, ou em favor de alguém. Mas, atualmente, a gente, né, se vê bem o contrário. Pessoas que querem possuir os bens alheios, coisas que não lhe pertencem, coisas que pertencem aos outros. Por que isso? Porque, na verdade, muitas pessoas estão se entregando o quê? Ao egoísmo, né? Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele, quarto talvez alguém, talvez você. Então, a atualidade no nosso planeta, eu acho, né, que teve despertar, eu acho que teve grande despertar, quando Allan Kardec nos trouxe essas informações da vida espiritual sobre a verdade, né? Pelo menos, vamos botar assim, bem próximo da verdade, o que acontece conosco depois que desencarnamos, depois que morremos. Do que se trata a vida espiritual, ok? Então, trouxe essa informação que existe, sim, uma vida após a morte. Como é ela, aí tem várias especulações. O Espiritismo dá como eu poderia dizer assim, uma posição, não digo uma posição exata, mas dá uma ideia, né, de como seja essa vida, como é essa vida do outro lado, na pátria espiritual. Por quê? Porque são os próprios espíritos que na época estavam lá, que hoje a gente não sabe se já reencarnaram, e trouxeram o testemunho das coisas que estavam ocorrendo com eles, quando lá chegaram, etc e tal. Então, essa foi a grande revelação, ok? Inclusive, na Bíblia Antiga, vem dizendo, quando vem falando sobre a reencarnação, quando perguntaram a Jesus se Jesus Cristo era o Elias reencarnado, porque Elias parece que nasceu 700, 800 anos antes de Moisés, que tinha feito uma previsão que Elias ia voltar, e perguntaram a Jesus Cristo se ele era o próprio Elias que tinha voltado. E Jesus fala, não sou eu não. Ele veio e João já foi, ele foi tratado como homens quiseram lhe tratar. Ele estava falando de João Batista, né, que foi assassinado por Herodes, né, teve a cabeça decepada, enfim. Então Jesus falou de João. Então Jesus afirmou que João era o quê? Reencarnação de Elias, num outro corpo, claro. Tanto é que o corpo de João não tinha nada a ver com a fisionomia de Elias. Enfim, então ali na Bíblia já vem dizendo sobre a reencarnação, sobre esse aspecto. Também quando o sábio perguntar a Jesus, né? Agora deu um branco, de vez em quando dá um branco na gente, a gente foge a cabeça. Bem, enfim, pergunta a Jesus como poderia ser essa vida, renascer de novo. E ele pergunta a Jesus, pode o homem velho retornar ao ventre da mãe, né? Depois de homem velho, como é que ele vai entrar, um corpo adulto? Aí Jesus responde para ele, se você não conhece, você é um sacerdote da lei, né? E desconhece essas coisas, como irá saber das coisas de Deus, né? Então, Jesus estava explicando para ele sobre a reencarnação, que há necessidade de nascer de novo para alcançar o reino dos céus. Esse nascer de novo é nascer quantas vezes são necessárias para cada espírito, para que alcance o quê? A libertação de determinado planeta, para avançar para um planeta superior, ok? E assim até chegarmos a Deus.
Então Jesus fala para esse, caramba, me deu um branco, estou tentando lembrar o nome dele, mas não consigo. Enfim, então é uma passagem. Mas a abnegação, né, conforme eu falo aqui, é abrir mão daquilo que você tem direito. Eu acho que foi Paulo, agora eu nunca lembro assim, o nome das figuras, que falaram algumas coisas que está na Bíblia, que falava assim, ele fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Acho que foi Paulo que falou. O que é lícito? Uma coisa que nos é lícita é uma coisa que nós temos de direito, legal. Ok? Você compra alguma coisa, é tua de direito. Mas nem tudo me convém, ou seja, até aquilo que é teu de direito, convém você exigir teu direito. Ok? E quando você abre mão daquilo que você tem de direito, em favor de alguém, ou em favor geral, seja como for, você está agindo com abnegação. Você está abrindo mão das coisas que você tem de direito, em favor de um bem-estar de grupo, ou de um grupo, né? Um bem-estar geral, por assim dizer, ou de alguém pessoalmente. Isso é abnegação. Mas quantas pessoas nós podemos dizer que têm abnegação? Por exemplo, quantas pessoas se casam, né? Depois têm seus filhos e tiram de si para dar para o filho? É muito comum a gente ver mães, né, deixando de comer, deixando de se alimentar, né, para que o filho possa se alimentar, tirando de si mesmo o que não tem. Para quê? Para dar para alguém. Ah, seu filho é alguém, não é ela. Ela está tirando dela para dar para o filho. Isso a gente vê muito, não é verdade? Mas existem muitos pais também, estou falando do sexo masculino, que ele casa, tem seus filhos e deixa de se divertir daquilo que ele fazia, que ele gostava de fazer quando era solteiro, né? Seja o que for, assistir uma partida de futebol, ou mesmo ir jogar sua bola, ou participar de algum evento que ele participava antes de se casar, né? De passear, de viajar e coisa e tal. Ele abre mão disso. Para quê? Muitas vezes, para dar um bem-estar para os seus filhos, para a sua família. Isso também é abnegação. Abrir mão daquilo que você tem de direito, o teu prazer, teu luxo. Eu não estou falando de luxeira da parte sexo, não. Estou falando do teu querer as coisas para você, querer a tua vaidade, né? Gostar de andar de roupa de marca, bem vestido, bem arrumado. E você, quando olha que teus filhos estão ali, você abre mão de comprar uma coisa para você, para comprar para o seu filho. Quantos homens fazem isso? E quantas mulheres? O número das mulheres é muito maior. Mas também existem homens que fazem isso, né? Então, eu acho que nós estamos atravessando um grande momento para refletirmos muito sobre a abnegação, sabe? Olharmos para aqueles que estão fazendo exatamente o contrário e não fazermos o que eles fazem. Se aproveitar, né, daquilo que não lhes pertence. Olha o crime que eles estão cometendo. Aquilo que não lhes pertence. Se apoderando de bens alheios. Tem pessoas que matam outras pessoas por causa de dinheiro, né? Por causa de uma dívida. Não querem abrir mão daqui de um centavo que eles têm de direito. Por quê? São extremamente egoístas. Então, eu acho, né, tenho praticamente certeza, que o grande problema da humanidade na atualidade é o egoísmo. Eu acho que no tempo dos nossos avós, eu estou com 70 anos, ok? Então, se eu colocar aí 60 anos atrás, né, aproximadamente, o egoísmo no planeta era muito pequeno. Eu acho que a necessidade de sobreviver era muito maior. A preocupação voltada para a família, para o bem-estar dos filhos, pereré, parará, era muito maior do que é na atualidade. A gente vê, às vezes, casais novos, jovens, que têm seus filhos, tá nem aí para os filhos. Continuam vivendo como se fossem solteiros, como se não tivessem filhos. Não é só o homem, não, a mulher também. Larga sua filha, seus filhos na mão dos avós, né? Larga os seus filhos na mão de tio, de quem quer que vai para a rua, para gandaia, para um show, para um baile, para um evento, vai para a praia, vai passear, e está nem aí para os filhos. Então, é um grande problema? Está
está criando uma geração que vai ser muito problemática, mais ainda no futuro, sim. Vão sofrer a consequência dessas coisas, sofrerão a consequência dessa falta de educação. Muitos já estão sofrendo a consequência de mal educar seus filhos. Não ligam para os seus filhos crescem e cometem abusos contra seus pais, né? Espancam, batem, maltratam, abandonam. Mas qual foi a educação que o pai e a mãe deu para esse filho? Né? Qual foi o exemplo? Não foi esse exemplo? De pensarem só neles, abandonando seus filhos? Indo para Gandai? Que se dane filho que se vire. E o filho, esse espírito que vive, nasceu e não foi educado, foi abandonado, que tendência ele tem? Será que ele vai conseguir ser um bom chefe de família? Tem alguns espíritos que sim, com toda certeza, vê isso tudo como erro e falam, eu não quero ser igual ao meu pai e minha mãe. Esses conseguiram, né, o equilíbrio, conseguiram, sabe, conseguiram fazer uma coisa assim muito, muito louvável, muito grande. Mas nem todos conseguem, né? Nem todos. Se for educado com violência, com agressão, coisa e tal, se torna uma cópia dos pais, casam, criam seus filhos com violência, com abandono, e não está nem aí para a hora do Brasil. Então essas consequências, atualmente, é muito notória, porque vem aumentando muito a falta de responsabilidade, principalmente a falta de responsabilidade dos pais para com seus filhos. Ok? E não tem o mínimo, não cumpre nem a sua obrigação, que dirá a abnegação. Então, mas existem pessoas, conforme eu falei, que abrem mão dos seus prazeres, abrem mão de comer um doce na rua, um salgado, porque sabe que aquele dinheiro ali ele pode comprar um litro de leite para o seu filho, ele pode pagar um doce para o seu filho, ele pode pagar uma bala para o seu filho, pode pagar, fazer alguma coisa para os seus filhos. Isso é abnegação. Mas isso ninguém vê, ninguém sabe. Sabe? Ninguém sabe disso, mas Deus sabe. Às vezes o mesmo casal, o marido e a mulher desconhece essas atitudes do homem, desconhece os pensamentos do seu esposo, não sabe o que ele deixou de fazer na rua em prol da família, ela não sabe. Ele também chega em casa e não fala. Ele vive uma vida de abnegação. E por ele não falar, a mulher não saber, os filhos também desconhecem isso. E assim vai se vivendo uma vida, e esse pai ou essa mãe desencarnam, e seus filhos o julgam, né? Pai que trabalha muito, fica muitas horas na rua, para prover um bom sustento, um ambiente bom, familiar para os seus filhos e sua esposa, e que a mãe fala que para os filhos, às vezes acontece. Ah, teu pai não liga para você. O coitado infeliz está lá trabalhando, se matando de trabalhar, fazendo hora extra para dar o bem-estar para a família. E tem mulher que é assim mesmo, pode ter certeza. Não dá o mínimo valor. Reclama a ausência do marido, sem compreender que ele está se matando de trabalhar para poder pagar a casa que ela mora e o alimento que ela come e seus filhos também. Esse é outro problema. Você vê isso, as mulheres fazerem isso em prol dos seus filhos? Claro que vê. Mas qual é a proporção comparada aos homens? Muito pequena, muito ínfima. Mas a maioria dos homens trabalham, saem de casa, tem uns que levam 15 dias para retornar ao lar. Os caminhoneiros, então, coitados, vivem nas estradas, trabalhando que não um condenado, para pagar as contas e dar bem-estar para a mulher e para os seus filhos. Será que todas as mulheres dos caminhoneiros dão valor? Será que depois que ele voltar, uma semana depois de tanta viajar e cansado, doido para chegar na sua casa, ter uma boa esposa, os filhos, será que ele encontra uma mulher compreensível, uma boa esposa, ou encontra aquela mulher que reclama, que ele atrasou um dia a mais ou a menos, que fala nos ouvidos dele, você não liga pra gente, você saiu, falou que ia voltar tal dia, só chegou hoje. E ele às vezes fica calado. Ela não compreende a abnegação desse homem. Ele não fala. Mas tem coisas que não precisamos falar. Sabe? É muito difícil, muitas vezes, nós ficarmos calados, sempre.
É muito difícil você ficar calado quando a tua boca quer falar e se defender. Mas às vezes a gente pensa, alguns pensam que é melhor sofrer uma acusação, sabe, calado, do que se defender. Porque para se defender ele vai ter que expor alguém. Vai ter que falar a verdade, que vai gerar, em vez do bem comum, vai gerar um mal-estar maior. Isso é abnegação também. Você se calar quando a vontade é de falar. Isso é abnegação. Mas o homem não conhece isso. O homem não se preocupa com isso. Nós homens. Não estou falando do homem sexo masculino, falo da humanidade. Não se preocupa com isso. A humanidade se preocupa mais em ver os erros dos outros para poder divulgá-los, para ele sentir, né, superior àquele que cometeu tal erro. Mas ninguém se preocupa em exaltar as qualidades alheias. Não é assim que acontece? Isso é comum ocorrer atualmente. Volto a falar. Por causa de quê? Porque muitos de nós ainda damos valor, né, ao nosso egoísmo e à nossa vaidade. E se eu sou egoísta, eu não vou abrir mão de nada em favor de ninguém. Claro que não. Se eu tenho vaidade, eu não posso reconhecer meus erros. Agora, se eu tenho abnegação, eu desconsidero meus acertos. Eu abro mão das coisas que eu tenho de direito. Eu abro mão de uma vida que talvez fosse bem melhor para mim, materialmente falando, de bem-estar, de liberdade, em favor de uma prisão familiar, porque, querendo ou não, uma família é obrigação dos pais educar e sustentar seus filhos até que eles tenham condições de sobreviver sozinhos. No Brasil, a idade é de 18 anos. Os pais são obrigados a sustentar essa criança até 18 anos. Que no Brasil, a partir dos 18 anos, esse ser humano já é a maior e pode prover suas necessidades. Então, um homem ou uma mulher, quando se casa e tem seus filhos, moralmente, tem a obrigação de educar seus filhos, sustentá-los. E legalmente, pela lei, tem a obrigação também de sustentá-los até que se tornem, né, maior de 18 anos. Mas tem pais que fazem isso com prazer, né? Abrem mão das coisas que têm o direito em favor dos seus filhos. E tem outros que fazem isso por obrigação, e não tem prazer algum em fazer, mas por obrigação, por medo da lei, por medo disso, por medo daquilo, por medo da opinião pública e por aí vai. E sustentam muito mal o seu filho, não liga se ele está bem vestido, se ele está bonitinho, se ele está tomado banho, se ele está bem arrumadinho, não está nem aí se ele está bem calçado, se ele se alimentou, se ele tomou um leite, se ele comeu o biscoitinho dele, se ele está feliz, não está nem aí. Só sustenta por obrigação. Existem pais que são presos porque deixam de pagar pensão para os seus filhos e por aí vai. Existem casos e casos, tá, gente? Não vamos generalizar. Estou falando daquele pai que é irresponsável. Mas existem muitos pais que são responsáveis. Existem mães que depois da separação exploram certos pais porque os pais têm uma certa situação financeira e elas exploram, pedem valores de pensão alimentícia absurdos que não condiz com a realidade do nosso Brasil, pelo menos. Pensões absurdas. Mas eu estou falando na moral de cada um. O normal seria, né? Mas esses pais que são responsáveis, cuidam bem dos seus filhos. Quantos pais chegam nas suas casas, né, cansados, de noite, com fome, e abre a geladeira para tomar um leite ou comer uma fruta, e observa que tem um pacote de leite lá aberto pela metade. Aí ele vai lá na despensa, no armário, e vê se tem leite fechado. E quando vê que não tem outro litro de leite fechado, ele não toma leite, embora ele estivesse com vontade, porque ele pensa no filho. Eu não vou tomar porque só tem esse leite aqui aberto e vai ficar para o meu filho. Não tem outro leite fechado, não vou beber.
Ou então ele chega na despensa para comer um biscoito, uma coisa comum, natural, comer uma bolacha, que certo local chama de bolacha, né? E chega na despensa, só tem um pacote de biscoito, ele pensa no filho, só tem esse, eu não vou comer, não vou abrir. Chega para comer uma coisa que esteja na geladeira, uma fruta que seja, vê que só tem uma fruta, ele também não come porque pensa no filho. Vocês conhecem algum pai que faça isso? Vocês? Dá aqui, faz o comentário de vocês. Eu conheço. Mas vocês conhecem alguém? Vai ser difícil vocês conhecerem, sabe por quê? Porque um pai desse, ou uma mãe dessa, que haja assim, não fala. Ah, eu deixei de beber o leite por causa de você. Não fala. Eu deixei de comer o biscoito por causa de você. Não fala isso pro filho. Não comenta. Não fala, nem mesmo para a esposa. Ó, não vou beber leite porque só tem isso aí, é pro nosso filho. Ó, não vou comer essa fruta aí, só tem uma. Eu vou deixar pro nosso filho. Ele não fala isso. Ele só olha, ele ou ela olha a fruta, o biscoito, observa, se cala e fica com vontade de comer, de beber, mas não faz a propaganda. Certo? Quantas vezes o pai ou a mãe está na rua, em trabalho, passa em frente a uma loja, ele vê se o seu sapato está precisando trocar, que já está rasgado, sua blusa já está toda manchada, e vê uma blusa bonita, que quando ele era solteiro ele poderia comprar sem problema algum. Mas aí ele olha a blusa, olha para dele, que ele está usando, ou o sapato, ou a calça, e fala, poxa, eu precisava comprar porque essa blusa já está ruim demais. Aí vem à mente dele o que, o filho? Peraí, se eu comprar essa blusa, eu posso comprar uma blusa para o meu filho. Eu prefiro ver meu filho alegre, com uma roupinha nova, porque toda criança gosta de estar bem vestida, né? É até uma questão de higiene. E ele deixa então de comprar uma roupa para ele, uma blusa, uma calça, um sapato, um tênis, e prefere comprar uma peça de roupa para o seu filho. Mas sabe quem dá valor a isso? Ninguém. A esposa dele está nem aí. Os filhos também não. Porque todo mundo acha que isso é uma obrigação do pai. E não acredita que o pai ou a mãe tem abnegação. Não acreditam nisso. Acreditam que é uma obrigação. Então, entre a obrigação e a abnegação, né, existe uma distância muito sutil, sabe? Muito sutil. Mas, Deus não deixa isso passar em branco. Deus está vendo. Deus tem ciência de tudo. Sabe o que aquele pai, que aquela mãe pensa. Sabe o que os seus filhos pensam. Ele tem ciência de tudo. Então, meu amigo, meus irmãos, vamos parar para pensar e agradecer a Deus. Eu acho que agradecer é muito bom pelos momentos que nós tivemos abnegação, sabe? Momentos que nós abrimos mão daquilo que temos de direito, não só com os filhos, mas às vezes é um colega. Você faz um favor que você fisicamente não estava tendo condições, mas você se esforça e faz. Era um direito teu sair do trabalho e ir para casa descansar. Você precisa disso. Mas você abre mão do teu descanso para ajudar um amigo, um parente, um colega, um vizinho, ajudar alguém. Não é verdade? Você perde um pouco do seu tempo, do seu descanso, em favor de alguém para levar alguém no hospital, para ir visitar uma pessoa que você sabe que está passando por dificuldade financeira e você tem uma condição de poder ajudar de alguma forma e você, sem ser convidado, você aparece do nada, inventa uma desculpa que estava passando por ali e decidiu fazer uma visita e acaba ajudando essa família sem ela saber que você já saiu da tua casa ou do seu trabalho com a intenção de ir lá ajudá-lo. Você não tinha essa obrigação, mas você está tendo que abnegação, abrindo mão do teu tempo, do teu descanso, do teu suor, do teu dinheiro, em favor de alguém. Quando você pode fazer isso? Quando você ajuda teu vizinho, você não tem obrigação de ajudar. Nós não temos a obrigação de fazer o bem para ninguém. Eu penso assim. Deus nos deu a liberdade, faça ou não faça. Agora, se você fizer, gratidão tu receberá de alguém ou de Deus. Você receberá também auxílio.
Eu quero receber auxílio, então vou fazer. Ah, eu não quero receber auxílio, não faça. É um direito teu? É lógico, Deus vai te castigar? Lógico que não. Tem recompensa? Claro que não. Como eu posso exigir uma medalha de corrida se eu não participei da corrida? Vocês entendem o que eu falo? Tem uma maratona correndo, eu posso chegar lá nos homens que dão os troféus e dizer, me dá um troféu desse aí da maratona. O senhor correu? Não, não corri não, eu quero um troféu. Existe essa possibilidade? Não, não vou ser recompensado, não. Eu não corri, não participei da maratona. Só vai ter o troféu para aqueles que participarem e ganharem. Não é verdade? Então é mais ou menos isso. Ninguém nasceu aqui sendo obrigado a fazer isso aqui, não. Ninguém nasce obrigado a casar-se, a ter filhos. Ah, nasceu com compromisso, com certeza. Lá do outro lado nós assinamos alguns contratos que chegamos aqui e desfazemos quase que todos. Essa aqui é a verdade. E o contrato de se casar com alguém, nós também podemos rasgar. Não, não vou cumprir esse contrato, não quero. Tá bom, qual o problema? Deus vai castigar? Claro que não. Não existe isso. Você vai receber a recompensa desde cumprir um contrato? Não, tu não vai receber recompensa. Recompensa nenhuma, nem pagamento. Você faz um contrato com... Você é um jogador de futebol, faz um contrato com o time para jogar 1 ano. Com 6 meses que quer sair, você vai receber alguma recompensa? Não. Então vai ter que pagar multa, porque saiu antes do tempo. Não é assim? Então, mais ou menos, você nasceu para casar com alguém e ter 3 filhos. Aí chega aqui, você não quer. Você se entrega ao teu egoísmo, tua vaidade, quer viver só para você. Não quer casar, não adianta. Vai encontrar a pessoa certa, vai encontrar a pessoa te implorando para casar com ela e você não vai casar. Você não quer. Você mudou de decisão. Vai receber recompensa por isso? Claro que não. Mas tu vai ficar com uma dívida, não vai? Conforme eu falei, jogador de futebol. Aí vai vir as multas. E você não vai entender porque tais problemas te acontecem. É a multa. Podia respeitar o contrato. Então, minha gente, o que são as multas? Não é verdade? Nessa comparação meia chula, mas dá pra gente entender. É quando a gente foge dos nossos compromissos que assumimos antes de reencarnarmos. Ok? Agora, se nós conseguirmos cumprir, ou tentar cumprir, né? Porque a gente nunca consegue cumprir tudo, porque nunca depende só da gente. Mas se nós conseguirmos termos um pouco de abnegação, abrir mão de algumas coisas, né, em favor daquele. Sabe por quê? Às vezes a gente pensa, eu aprendi isso com a presidente da casa espírita que eu trabalhei. A nossa visão se amplia graças a essas pessoas que aparecem na nossa vida. E comigo não foi diferente. Então, uma vez, ela falou que uma pessoa foi pedir 1 quilo de arroz a ela, e ela foi na despensa para ver. Quando ela chegou na despensa para ver lá, ela só tinha 1 quilo de arroz. Imediatamente ela pensou, se eu der para ela, eu vou ficar sem o arroz. Então o primeiro pensamento dela foi esse, eu não vou dar, como é que eu posso dar? Eu não tenho, só tenho esse quilo de arroz, não vou dar. Mas a consciência dela, alguma coisa, mandou para ela um pensamento diferente. Olha, você só tem 1 quilo de arroz, é verdade. Mas você pode amanhã comprar outro quilo de arroz. Você tem dinheiro para comprar amanhã arroz. Mas essa pessoa que está te pedindo não tem dinheiro amanhã para comprar arroz. Não tem dinheiro para amanhã comprar arroz. Mas você tem. Por que você não dá? Então, ela mudou a ideia dela, o pensamento, claro, e pegou arroz e deu para essa pessoa que estava pedindo. Não foi a abnegação dela? Claro que foi. Ah, mas amanhã ela podia morrer hoje. Não interessa, ela abriu mão daquilo que ela tinha de direito. Ela foi generosa, ela foi além disso. Ela agiu de acordo com aquilo que Jesus nos disse, né? Que a vossa mão esquerda não faça a mão direita, e ela foi além. Ela abriu mão daquilo que ela tinha de direito, moralmente falando. Deu para ficar sem. Não foi Jesus que falou isso? Se alguém te pedir para caminhar 2 metros, caminhe 2.000. Se alguém te pedir a tua toga, dê a tua túnica. Se alguém te pedir isso, dê muito mais do que ele pediu. Tá lá, isso é bíblico, Jesus falou isso. Tem uma passagem que eu não lembro dessa parábola, qual o título. Mas é abnegação. Jesus não mostrou que abriu mão daquilo que temos, né, de direito. Foi o que Paulo falou, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então a abnegação, meus irmãos, é a palavra certa. Não se lamente por ter feito alguma coisa além do que você deveria ter feito para alguém. Sabe por quê? Você agiu dentro da moral do Cristo. Ah, mas fulano foi ingrato. Dane-se, não se preocupe. Faça por fazer.
sabe? Faça pelo bem-estar que te dá fazer tal coisa. Se tal coisa vai te gerar um mal-estar, não faça, meu irmão, minha irmã, não faça. Vai ser pior para você. Assim eu penso. O bem que você fizer para alguém, não espere retribuição. Sabe por quê? Porque muitos bens já te fizeram. E muitos desses que te fizeram não pediram retribuição alguma. Copia ou tente fazer como essas pessoas fizeram para você. Não pediram nada em troca, fizeram por fazer. Seja você também assim. E obre para que esse egoísmo seja derrotado, principalmente por aqueles que sabem e compreendem que vem a ser a abnegação. Tirar de si mesmo para o seu semelhante. Essa fica a nossa reflexão agora sobre a abnegação. Que possamos aumentar o número de colegas, parentes e amigos que entendam o que significa isso e o grande valor que é você ter e agir dessa forma, tendo a abnegação. É um valor muito grande, muito maior do que se possa imaginar. Ok? Fiquem com Deus, não se esqueçam de fazer o comentário de vocês, conforme eu falei quando comecei esse tema inicialmente. Faça o comentário que quiser, eu terei muito prazer em conversar com cada um de vocês. Não se esqueçam de dar o like e se inscreverem no canal. Até a próxima, tchau.